Capítulo 15. A nova aliança é absoluta. Na medida em que, espero eu, estamos começando a entender a maravilha desta incrível nova aliança, também devemos crer nela de todo o nosso coração. Como lhe mostrarei posteriormente, a nova aliança é ainda melhor do que a graça. E embora toda aliança inclua promessas, elas são diferentes. Lembre-se, uma aliança é um compromisso legal entre duas partes, que define a maneira como elas se relacionam entre si. Portanto, Deus se comprometeu conosco por meio da nova aliança e não pode, de modo algum, se relacionar conosco de qualquer outra maneira que não seja a que está estabelecida nela. Caso contrário, ele violaria sua natureza justa e, portanto, não seria mais Deus. Eu certamente não quero ter nada a ver com um Deus que é mentiroso. Sendo assim, esta nova aliança é absoluta e ainda mais certa do que o sol que se levanta a cada manhã. Acabei de orar por uma mulher gravemente doente e tive uma percepção muito importante ao conversar com ela. Quando entrei no quarto e lhe falei sobre fé e cura, ela me disse que cria na cura, mas Deus tinha liberdade para fazer o que quisesse. Quando essas palavras saíram da sua boca, algo atingiu meu coração. Eu percebi que essa é uma mentalidade muito comum da velha aliança, com a qual me deparo constantemente. Passamos a bola para Deus, mas Ele já passou a bola para nós quando Jesus disse: está consumado. E Deus fez a nova aliança por nós. Eu disse àquela mulher que Deus já não tinha liberdade para fazer o que quisesse, porque Ele se comprometera conosco através de uma aliança. Ele escolheu abrir mão da sua liberdade de se relacionar conosco de qualquer outra maneira, a não ser através de Cristo. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos milagres. Agora cabe a nós recebê-los, apropriando-nos ou não deles pela fé. Assim como Deus já não tem liberdade para escolher quem salva, mas as pessoas escolhem aceitar a salvação pela fé, pela qual Jesus já pagou. Deus também já não está livre para se relacionar conosco de nenhuma outra forma a não ser através de Cristo Jesus, enquanto continuarmos na fé da maravilhosa nova aliança. É muito importante entendermos que Deus se relacionará conosco exclusivamente, de forma como Ele determinou na nova aliança. E é igualmente importante compreender que também não podemos nos relacionar com Deus de nenhuma outra forma, a não ser da maneira que Ele definiu na nova aliança. Talvez você ache que todo cristão saiba disso, mas eu provarei que a maioria dos cristãos ainda tenta se relacionar com Deus nos seus próprios termos. O motivo pelo qual Deus não pode se relacionar conosco de nenhuma outra maneira é porque seu caráter e natureza estão à frente da aliança. Você se lembra de que um dos atributos da glória de Deus é a fidelidade? Devemos lembrar o tempo todo que uma aliança é um compromisso. E Deus se comprometeu conosco e não pode mais voltar atrás. Se Deus se relacionasse conosco de qualquer outra maneira, ou aceitasse que nós nos relacionássemos com Ele de outra maneira, colocaria em xeque sua natureza justa. Então Deus já não seria confiável. 3 razões pelas quais a nova aliança é absoluta. Perdoe-me por ficar repetindo, mas eu avisei no início deste livro que faria porque realmente desejo que essas verdades sejam profundamente gravadas em cada fibra do seu ser. A primeira razão pela qual esta aliança é absoluta é porque ela foi o plano original de Deus. Algumas pessoas têm a estranha ideia de que a cruz foi um plano B, por causa da queda do homem, mas isso não é verdade. Como já vimos claramente na Bíblia, a nova aliança sempre esteve no coração de Deus e é um dos relacionamentos
perfeito entre Deus e o homem, sem qualquer interferência do pecado nessa perfeita harmonia e intimidade. Deus jamais teve outro plano. Embora através do pecado do homem a intimidade e a harmonia com Deus tenham sido destruídas, Deus não teve a ideia da nova aliança depois que o pecado entrou no mundo. Vejamos o que está escrito em Romanos. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações crendo venham a obedecer a ele pela fé. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Entendemos que o Evangelho são as boas novas da nova aliança. Esse sempre foi o plano de Deus. Nós apenas não sabíamos, porque ele estava oculto. Nos versos acima, Paulo diz que essa revelação foi mantida em segredo desde a criação do mundo, o que significa que ela sempre existiu, apenas estava escondida. Com nossa compreensão limitada, muitas vezes temos a ideia distorcida de que as coisas só tiveram sua origem em Deus quando recebemos a revelação sobre elas. Por exemplo, nos últimos anos, muitos pregadores do Evangelho ao redor do mundo estão dando forte ênfase à mensagem da graça. E muitas pessoas me disseram quanto é maravilhoso que Deus esteja trazendo agora essa revelação para a igreja. Elas creem que, porque agora entendem a graça, ela é algo que Deus acabou de trazer. Deus não está trazendo só agora essas novas revelações do Evangelho da Graça. Ele as escreveu na Bíblia milhares de anos atrás. Por toda a eternidade, esse foi o plano dele. E pode confiar em mim, quando Deus tem um plano, ele garantirá que seja cumprido. Há outro versículo em que Paulo nos diz que a nova aliança sempre foi o plano de Deus. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Eu lhe asseguro novamente que qualquer plano que esteja no coração de Deus, desde a eternidade passada, é absoluta. A segunda razão pela qual esta aliança é absoluta é porque ela não depende de nós. A velha aliança não dependia só de Deus, mas de Deus e do homem. O problema nunca foi Deus, mas sim o homem. Deus nos ama tanto que, ao fazer essa nova aliança tão radical conosco, ele quis remover toda possibilidade de quebra dessa aliança. E a única maneira de fazer isso era tirando a possibilidade de falha humana. O autor de Hebreus nos diz que a nova aliança não é como a velha, que, é claro, não foi absoluta por causa do elemento humano envolvido. Sabemos que é o elo mais fraco que determina a força da corrente. E, do mesmo modo, é a parte mais fraca envolvida que determina a força do relacionamento. Como a nova aliança depende apenas de Deus e de seu Filho Jesus, ela é absoluta. Ambos já cumpriram a parte da aliança que cabia a cada um. Quando Jesus bradou a famosa frase "está consumado", o que ele quis dizer foi: está completamente terminado e não há nada que possa ser acrescentado. Se você e eu tivéssemos que fazer a nossa parte nessa aliança, ela não seria absoluta, porque, como sabemos, todos nós erramos muitas vezes. No original grego, "está consumado" não é uma frase, é apenas uma palavra. Na antiguidade, ela era usada de várias formas, mas só quero mencionar aqui aquelas que são importantes para nós. Durante uma batalha, o general ficava de pé no alto de uma colina, de onde podia ver todo o conflito sendo travado. Lembre-se, não havia força aérea, tanques ou veículos militares naquela época. A maioria das lutas era travada corpo a corpo, com espadas em punho. Os soldados não conseguiam ver toda a batalha.
e só se preocupavam em matar o inimigo mais próximo. Mas o general que ficava no alto da colina via claramente quando o inimigo era derrotado ou batia em retirada, e quando constatava a vitória, ele gritava: "Está consumado". Só então os soldados sabiam que haviam terminado e conquistado a vitória. "Está consumado" também era usado quando alguém fazia uma negociação com um comerciante e tinha uma dívida grande a pagar. Quando o último pagamento era feito, o comerciante pegava a nota promissória e escrevia nela com letras grandes: "Está consumado". Isso significa que a dívida estava totalmente paga, não era necessário pagar mais nada, nunca mais. A única maneira que quero lhe mostrar de usar essa expressão é em relação aos prisioneiros. Quando um cidadão romano era condenado por um crime, ele era jogado na prisão. Na porta da cela, eles pregavam uma ficha com seu nome e todos os seus crimes, para que todos os que passassem por lá pudessem ver. Quando ele cumpria toda a sentença, tinha que comparecer novamente diante do juiz. Com esse papel em mãos, o juiz então escrevia na ficha: "Está consumado". Esse documento era entregue ao prisioneiro, e se qualquer pessoa questionasse sua saída da prisão, tudo o que ele tinha que fazer era mostrá-lo, e ele estava livre. É crucial que compreendamos a estrutura gramatical dessa declaração expressamente importante: "Está consumado". A frase está na voz passiva, indicando que o sujeito, neste caso oculto ou subentendido, foi quem recebeu a ação expressa pelo verbo. Paradoxalmente, Jesus, que foi o agente da passiva, consumando toda a ação, sofreu castigo e não fez nada para se defender. Na verdade, ele foi o Cordeiro perfeito, que foi morto sem abrir a boca. Imagine o quanto deve ter sido difícil para Jesus, sabendo que havia legiões de anjos à sua disposição para defendê-lo e protegê-lo, ou ao menos aliviar um pouquinho a dor. Recusou-se a pegar qualquer atalho e permaneceu passivo. O verbo consumar está no particípio, que indica a ação finalizada, e assume a função de adjetivo. Isso significa que tudo o que Jesus precisava fazer foi inteiramente realizado. Completou-se. Não pode ser desfeito ou alterado, é irrevogável. Portanto, enquanto você existir, sempre desfrutará do resultado dessas palavras poderosas, se você simplesmente apropriar-se delas pela fé. Pode parecer aula de gramática demais para a maioria dos leitores, mas repito, essa informação é muito importante para compreendermos o significado das palavras de Jesus. O que Jesus disse foi que o preço por seu pecado foi totalmente pago, e isto é um fato. Um fato consumado que ninguém pode mudar, nem mesmo você. A batalha acabou, a vitória já foi conquistada e você agora pode entrar no descanso de Deus com a sua dívida totalmente paga. Vou lhe mostrar vários versículos bíblicos que mostram o que Deus Pai e seu Filho Jesus fizeram para que essa aliança fosse absoluta. Hebreus 6 nos dá uma bela descrição desse fato. Quando Jesus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: "Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes". Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa e imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus capítulo 6, versículo do 13 ao 20. No contexto de uma aliança, um juramento coloca fim em toda discussão. Como vemos no versículo 16 do texto acima, ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Quando fez a aliança, Deus jurou, portanto, colocando fim em toda e qualquer discussão. Tal aliança não pode falhar e jamais falhará. Essa é outra ilustração da declaração registrada em João 19:30. Está consumado. Independentemente do que esteja na mente e no coração das pessoas, levando-as a pensar em alguma razão para que essa aliança também falhe, deixe-me dizer qual o motivo, qual é o ponto de vista de Deus. Ele coloca fim em qualquer discussão. É negócio fechado, é absoluta, porque ele jurou. Também vemos neste texto de Hebreus que Deus estava decidido a mostrar a imutabilidade do seu propósito. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Há 3 palavras-chave nesse versículo que tornam a nova aliança tão absoluta, querendo imutabilidade e herdeiros da promessa. Simplificando, a Bíblia está dizendo que Deus quis que seu propósito de nos dar a nova aliança fosse imutável, e nem mesmo nossas falhas humanas pudessem anulá-lo. Em seguida, vemos que é impossível que Deus minta. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de 2 afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Quando pergunto às pessoas se elas creem na onipotência de Deus, elas sempre respondem afirmativamente. Quando lhes pergunto o que isso significa, elas me dizem que Deus pode fazer absolutamente tudo. Então lhes digo que não creio que Ele possa. E elas sempre reagem e respondem com espanto. Acontece que Deus não pode mentir, e fico muito feliz que isso seja impossível para Ele. Nossa nova aliança nos foi dada com uma promessa e um juramento, e como Deus não pode mentir, ela é absoluta. No texto de Hebreus, vemos ainda que Jesus foi à nossa frente. Essa esperança é para nós como âncora da alma firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo do 19 ao 20. Jesus entrou no Santo dos Santos na presença de Deus, com seu sangue precioso, e selou essa aliança. No verso acima, vemos que essa esperança é uma âncora para nossa alma, firme e segura. Em outras palavras, você jamais terá que se preocupar novamente com a possibilidade de quebra da nova aliança, por causa de um erro seu. O próprio Jesus garantiu que ela é absoluta. Precisamos compreender que o sangue tem voz. Em Hebreus capítulo 12, 24, lemos: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. A Bíblia diz que a vida está no sangue, e a vida sempre tem uma voz. Uma vez que Jesus entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, este clama constantemente em nosso favor. Se o inimigo o acusar ou condenar, se seus irmãos e irmãs o acusarem ou condenarem, se seus erros do passado ou até você mesmo o fizer, você pode descansar seguro de que a voz do sangue de Jesus abafa qualquer outra voz de acusação e condenação diante do trono de seu Pai, que o ama profundamente e aceita o sangue do seu próprio Filho em seu favor.
Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, lemos: Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Isso nos fala de vitória sobre o diabo. Ele não pode resistir ao sangue de Jesus, porque o sangue clama contra ele e grita na sua cara: Inimigo, você é derrotado, você é um perdedor mentiroso. Precisamos crer de todo o coração que o sangue de Jesus fala constantemente em nosso favor. Já vimos algumas ações de Deus e de Jesus que tornaram essa aliança absoluta, mas deixe-me mostrar um último ato de Jesus que é uma bela ilustração do significado de está consumado. Em Hebreus, vemos que Jesus se sentou. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12. O contexto é de uma comparação entre a nova aliança e a velha aliança. Quero que você preste atenção nessas duas palavras, apresenta e assentou-se. Lemos que todo sumo sacerdote se apresenta diariamente para ministrar. Debaixo da velha aliança, o sumo sacerdote jamais tinha permissão para se sentar, porque tinha que oferecer continuamente os sacrifícios pelo povo. Mas aqui lemos que após oferecer seu sacrifício, Jesus assentou-se, porque está consumado, a aliança é absoluta. A terceira razão pela qual a nova aliança é absoluta é porque ela foi entre Deus Pai e seu Filho Jesus. Sabemos que Deus é eternamente fiel e que Jesus jamais falharia. Lemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 8. Nenhum deles, nem Deus, nem Jesus, jamais decepcionará, nem falhará com o outro, o que torna a nova aliança absoluta. Deus, por causa do seu profundo amor por nós, garantiu que haveria uma aliança eterna, que jamais falharia, e que ela depende simplesmente da nossa fé na obra consumada da cruz. Sempre que você tentar se achegar a Deus ou se relacionar com Ele fora dos limites dessa nova aliança, que são a obra consumada da cruz, você não conseguirá desfrutar de todas as bênçãos da aliança. Isso não significa que você tenha perdido sua salvação, mas que você não conseguirá experimentar e desfrutar dos benefícios do que Jesus fez por você na cruz.